Sofia sentia o peso do ar-condicionado gelado da Eterna Solutions, mas o que realmente a estava congelando era o clima da empresa. Ela era Sofia, a gerente de recursos humanos, e a missão dela não era apenas preencher vagas ou organizar festas de fim de ano. A missão dela era manter a alma daquela corporação viva. E, sejamos honestos, a alma estava na UTI. O prédio era moderno, espelhado, cheio de vidro e aço, mas por dentro parecia um velório de segunda-feira. As pessoas andavam curvadas, conversavam baixo e só sorriam quando o Dr. Alencar, o CEO, estava por perto, e mesmo assim era um sorriso nervoso, daqueles que prometem demissão. Sofia era diferente. Ela tinha um jeito de abraçar as crises. Não era só teoria e PowerPoint. Ela gostava de gente, de verdade, mas desta vez o buraco era mais embaixo. A produtividade tinha caído 20% no último trimestre. O relatório de satisfação interna era uma piada de mau gosto. Ninguém estava feliz, e o reflexo disso batia direto na porta da sala do Dr. Alencar. E quando o Dr. Alencar ficava irritado, o prédio inteiro sentia o tremor. A reunião de emergência aconteceu numa terça-feira, no meio da tarde, e o ambiente era tão tenso que dava para cortar com uma colher de plástico. Dr. Alencar, um homem que parecia ter sido esculpido em mármore, grande, com a testa sempre franzida e um terno que custava o salário anual de 3 funcionários, não estava para brincadeira. Sofia, ele começou, a voz grave ecoando na sala. Ele não gritava, o que era pior. Ele falava baixo, mas com a autoridade de quem assina todos os cheques. Eu não pago salários astronômicos para ter uma equipe que parece que está sendo arrastada para o trabalho. O que está acontecendo? Onde está o famoso clima organizacional que você prometeu? Sofia apertou o bloco de anotações. Ela já tinha tentado de tudo. Happy hours, palestras motivacionais com ex-atletas, até um dia de yoga na laje. Nada funcionava. O problema não era a falta de benefícios, era a falta de sentido. Dr. Alencar, o problema é estrutural. As pessoas sentem que não são ouvidas. Há uma distância muito grande entre a gestão e a base, ela explicou, tentando manter a calma profissional. Ele deu uma risada curta que não tinha nada de divertido. Ouvidas? Elas são pagas para trabalhar, Sofia. Se quiserem ser ouvidas, que montem um podcast. Meu trabalho é garantir o lucro, não ser terapeuta de ninguém. Mas a moral afeta o lucro, doutor, ela insistiu. Ele se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nela. Exatamente, e é por isso que você está aqui. Eu te dou um prazo, 30 dias. Eu quero ver o moral subir, eu quero ver esses números voltarem ao normal. Use o que for preciso. Se o problema for distância, diminua a distância. Se o problema for sentido, invente um, mas resolva. Se não resolver, bem, ele não precisou terminar a frase. Sofia entendeu que a cabeça dela estava a prêmio. Ela saiu da reunião com a cabeça fervendo. 30 dias. Era quase impossível. Ela precisava de algo radical, algo que quebrasse o gelo, que fosse além daquelas pesquisas chatas de RH que ninguém levava a sério. Sofia decidiu que era hora de sair do escritório e ir para o campo de batalha. Ela chamou de Projeto Conexão Profunda. A ideia era simples. Ela ia passar um tempo em cada setor, não como a gerente de RH, mas como uma colega curiosa, tomando café e ouvindo as fofocas, os medos e as reclamações reais, aquelas que nunca chegavam no papel. Nas 2 semanas seguintes, Sofia mergulhou no subsolo da Eterna Solutions. Ela ouviu o pessoal do almoxarifado reclamar que o elevador de carga estava quebrado há meses. Ela ouviu os designers surtarem porque o Dr. Alencar mudava a identidade visual a cada semana. Ela ouviu as recepcionistas que estavam exaustas de serem tratadas como robôs de atendimento. Aos poucos, ela começou a montar o quebra-cabeça. Não era um problema, eram 100 pequenos problemas, todos interligados pela sensação de invisibilidade.
Naquela sexta-feira, ela ficou até mais tarde no escritório. A maioria dos funcionários tinha ido embora, ansiosa para escapar do prédio. Sofia estava revisando suas anotações, tentando cruzar os dados sobre a insatisfação no setor de TI, quando seu estômago roncou. Ela decidiu descer e pegar um café na máquina do andar de baixo, que era a única que ainda funcionava bem depois das 8 da noite. O prédio da Eterna Solutions era organizado por hierarquia. Os andares inferiores eram cheios de gente. Os andares do meio eram os escritórios de gerência. E o andar de cima, o topo, era o reino de doutor Alencar, um lugar de carpete grosso, silêncio absoluto e portas de madeira escura. Para chegar à máquina de café, ela precisava passar pela ala executiva. Enquanto caminhava pelo corredor luxuoso, iluminado apenas pelas luzes de emergência, Sofia sentiu algo estranho. Um som. Não era o barulho do vento ou o zumbido do ar-condicionado. Era um som delicado, descompassado. Era choro, um choro de criança. Sofia parou. Uma criança? O que uma criança estaria fazendo aqui a essa hora? Ela seguiu o som até o final do corredor, que dava para a suíte particular do Dr. Alencar. O CEO tinha um escritório principal e uma sala de reuniões, mas havia uma porta discreta, que levava a uma área que parecia mais uma sala de estar ou um refúgio. E a porta estava entreaberta. Sofia hesitou. Invadir o espaço pessoal do CEO era um risco de demissão instantânea, mas o som era tão triste e tão desamparado que sua curiosidade e seu instinto de RH, o de resolver problemas humanos, falaram mais alto. Ela empurrou a porta de leve e espiou para dentro. O ambiente era luxuoso, mas desorganizado, com papéis e almofadas espalhadas. E ali, no centro do tapete persa, estava a origem do choro. Era uma menina, talvez com uns 10 anos, magrinha, com cabelos escuros e roupas que pareciam caras, mas amassadas. Ela estava sentada no chão, abraçando os joelhos, balançando-se para frente e para trás, soluçando baixinho, quase sem ar. Sofia sentiu o coração apertar. Ela não tinha filhos, mas sabia reconhecer a dor de uma criança solitária. Ela se lembrou de ter ouvido fofocas há anos sobre a família do Dr. Alencar, que ele era divorciado e que tinha uma filha que era vista raramente. Aquela devia ser ela, Clara. Sofia entrou devagar, fechando a porta com cuidado para não assustá-la. "Olá, querida", Sofia disse, a voz suave, como se estivesse conversando com um gatinho assustado. "O que aconteceu? Onde está seu pai?" Clara levantou a cabeça. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados, mas a expressão não era de medo, mas sim de uma tristeza profunda e resignada. Ela olhou para Sofia, a estranha, a mulher de blazer que parecia ter saído de uma reunião, e o choro parou. Não foi um susto, foi como se a presença de Sofia tivesse quebrado o ciclo daquela aflição. A menina não disse uma palavra. Ela apenas continuou encarando Sofia, absorvendo a imagem dela. Sofia se ajoelhou, ficando na altura de Clara. "Meu nome é Sofia. Você está bem? Quer que eu chame alguém?" Clara balançou a cabeça negativamente. Ela apontou para o canto da sala, onde havia um telefone de mesa. "Papai, ele está na reunião no outro prédio. Disse que já volta." O doutor Alencar tinha deixado a filha sozinha no escritório dele, tarde da noite, enquanto ele resolvia negócios. O peso da solidão daquela menina era quase palpável. Sofia não podia simplesmente ir embora. Ela se sentou no chão, a poucos centímetros de Clara, encostando as costas na parede. Ela não a forçou a falar, apenas esperou, respirando no ritmo da menina. Depois de 1 minuto de silêncio, algo inesperado aconteceu. Clara, que parecia um bicho assustado, rastejou um pouco para o lado e encostou a cabeça no ombro de Sofia. Era um toque leve, hesitante, mas firme. Sofia congelou por um segundo, surpresa. Ela estava acostumada a apertos de mão
e talvez um abraço corporativo em momentos de celebração, mas essa intimidade, essa necessidade crua de contato, era algo que ela nunca tinha experimentado no ambiente de trabalho. Ela relaxou o corpo e, instintivamente, passou o braço pelos ombros magros de Clara. A menina suspirou, um som longo e profundo, e se aninhou. Era como se aquele contato físico, o calor de uma estranha, fosse a única coisa que podia acalmar a tempestade que estava dentro dela. Enquanto segurava a filha do CEO, Sofia percebeu que o projeto Conexão Profunda dela estava prestes a tomar um rumo que ela jamais imaginou. Ela estava ali para resolver a crise de moral da Eterna Solutions, mas a crise mais urgente, mais silenciosa, estava aninhada em seu ombro. E era a solidão de uma criança. Sofia ficou ali, imóvel, até que ouviu o barulho de passos apressados no corredor. Era o Dr. Alencar. Ele devia ter terminado a reunião. Quando ele entrou na sala, ele parou imediatamente vendo a cena. Sua gerente de RH, ajoelhada no chão, abraçando sua filha. A expressão de Alencar era uma mistura de alívio e fúria contida. Ele não estava acostumado a ter sua vida pessoal invadida. Clara, o que eu te disse sobre ficar acordada? A voz dele era dura, mas havia uma ponta de cansaço. Clara se afastou de Sofia, encolhendo-se novamente. A tristeza voltou aos seus olhos. Alencar olhou para Sofia e a carranca dele se aprofundou. Obrigado, Sofia. Agora pode ir. Eu cuido dela. A mensagem era clara. A intervenção tinha acabado. Sofia se levantou, limpando a poeira invisível de seu blazer. Ela sentiu um ímpeto de dizer algo, de repreendê-lo por deixar a menina sozinha, mas se conteve. Ela era funcionária. Boa noite, Dr. Alencar. Boa noite, Clara, ela disse, e fez um pequeno aceno para a menina. Clara apenas murmurou um tchau, quase inaudível, mas seus olhos seguiram Sofia até a porta. Sofia saiu, sentindo o peso daquele olhar. Ela não pegou o café, ela foi direto para o elevador, com a imagem da menina triste gravada na mente. No dia seguinte, Sofia tentou focar no trabalho. Ela estava organizando as entrevistas com os funcionários para o projeto Conexão, tentando entender por que o pessoal da contabilidade estava tão estressado. Mas a imagem de Clara não saía da sua cabeça. Ela pensou, o problema da Eterna Solutions é que ninguém se sente importante. E o problema da filha do CEO é que ela se sente invisível. A ironia era cruel. Na hora do almoço, enquanto comia rapidamente sua salada na mesa de trabalho, ela recebeu um e-mail. Não era do Dr. Alencar, mas sim de sua secretária particular, Senhora Lúcia. O e-mail era curto e formal. Prezada Sofia, o Dr. Alencar gostaria de conversar com você sobre o projeto Conexão Profunda. Por favor, compareça ao seu escritório às 14h. Ele quer discutir estratégias de engajamento. Às 14h em ponto, Sofia estava de volta ao topo da hierarquia, batendo na porta do Dr. Alencar. Ele estava de pé, olhando a vista panorâmica da cidade. Quando Sofia entrou, ele não se virou imediatamente. Sente-se, Sofia, ele disse ainda de costas. Sofia se sentou na cadeira de couro, esperando a bronca por ter invadido sua privacidade na noite anterior. Ele finalmente se virou. Seu rosto parecia mais cansado do que o normal. Sobre ontem à noite, ele começou, a voz baixa. Eu sei que não é seu trabalho, mas eu agradeço. Eu tive um imprevisto na reunião. É complicado. Eu entendo, doutor, Sofia respondeu, mantendo a neutralidade. Não, você não entende, ele disse, passando a mão na testa. Clara, ela tem dificuldades. Ela não gosta de ficar sozinha, mas ela também não se adapta bem a babás. Não é simples. Ele evitou o olhar de Sofia. Era a primeira vez que ela via uma rachadura na armadura daquele homem poderoso. Mas não é sobre isso que eu a chamei, ele continuou, voltando ao modo CEO. É sobre o engajamento. Você disse que precisa de conexão profunda, certo? Eu preciso de resultados rápidos. Eu quero que você comece a implementar suas ideias imediatamente.
Sofia assentiu, pegando suas anotações. Eu pensei em começar com pequenas mudanças estruturais, doutor. Abrir canais de comunicação diretos, talvez um comitê de escuta. Não, não, ele a interrompeu impaciente. Isso é muito lento. Eu preciso de algo que mostre que a empresa se importa. Que tal um programa de mentoria? Algo que faça os funcionários se sentirem valorizados pessoalmente. É uma excelente ideia, doutor. Podemos montar um programa onde os gerentes... Não, Sofia, não é para os gerentes, ele disse. E então ele fez a proposta que viraria o mundo de Sofia de cabeça para baixo. Ele olhou para ela com uma intensidade estranha, quase implorando. Eu quero que você faça isso, eu quero que você seja o exemplo. Você tem um jeito com as pessoas. Eu vi isso ontem. Eu quero que você, pessoalmente, comece a se conectar com os talentos da empresa. E eu quero que você use esse talento que você tem para resolver um problema específico. Sofia estava confusa. Um problema específico, doutor? Ele suspirou, voltando a olhar para a janela, como se estivesse com vergonha. Sim, um problema muito específico. Minha filha. Sofia piscou, tentando processar a transição de crise corporativa para crise familiar. Doutor, eu sou gerente de RH. Eu não sou babá, nem psicóloga infantil. Eu sei o que você é, ele retrucou virando-se. Você é a única pessoa que entrou naquela sala e fez minha filha parar de chorar em meses. Ela não se acalma com ninguém. Ela não fala com ninguém. Mas com você, ela se acalmou. Eu preciso que ela fique calma, Sofia. Eu não posso trabalhar com ela nesse estado. É insustentável. Ele foi direto ao ponto, como sempre. Eu estou te pedindo para incluir Clara no seu projeto Conexão Profunda. Eu te pago por fora. Eu te dou o que você quiser. Mas eu preciso que você gaste tempo com ela. Preciso que você a acalme, que a distraia. Eu preciso que você use suas habilidades de negociação e empatia para me ajudar a gerenciar a minha própria casa, já que eu não consigo. Sofia estava em choque. Sua missão de salvar o moral da Eterna Solutions tinha acabado de se fundir com a missão de salvar a solidão da filha do CEO. Ela percebeu que, para resolver a crise corporativa, ela teria que resolver a crise pessoal do homem no topo. E isso, ela sabia, seria muito mais arriscado do que qualquer pesquisa de satisfação. O Dr. Alencar estava oferecendo a ela um acordo de alto risco, colocando-a numa posição de poder e vulnerabilidade inéditas. E o que eu ganho com isso, doutor? Sofia perguntou, medindo cada palavra. O que você quiser, ele repetiu. E a garantia de que, enquanto você estiver cuidando de Clara, o seu emprego na Eterna Solutions está mais seguro do que o meu cofre no banco. E, claro, o salário que você quiser para a função extra. É um projeto de engajamento, Sofia. Apenas um projeto de engajamento muito, muito pessoal. Sofia olhou para ele. Ela viu o desespero por trás da máscara de CEO. Ela viu uma chance de ouro para garantir sua estabilidade e, mais importante, para talvez, finalmente, fazer uma diferença real na vida de alguém que estava precisando. Doutor Alencar, ela disse, aceitando o desafio, eu aceito o projeto, mas sob as minhas condições. Eu não sou uma distração, eu vou ser uma mediadora, e se eu vou me conectar com a Clara, eu preciso entender a dinâmica familiar. Vamos começar com isso. Ele hesitou por um segundo, surpreso com a audácia dela, mas ele estava desesperado. Trato feito, Sofia. Comece amanhã. E não conte a ninguém sobre isso, principalmente sobre a Clara. Sofia saiu da sala sabendo que havia acabado de assinar um contrato que ia muito além de planilhas e metas de produtividade. Ela tinha que salvar a empresa, mas agora ela também tinha que salvar uma família. E o primeiro passo de seu projeto Conexão Profunda não seria no almoxarifado, mas sim no coração solitário da Eterna Solutions. A solidão de Clara era o novo centro de gravidade da vida de Sofia.
e ela nem imaginava o quanto essa pequena menina mudaria sua forma de enxergar o mundo corporativo. O acordo estava selado, mas a cabeça de Sofia ainda rodava. Sair da sala do doutor Alencar com a missão de reerguer o moral de uma multinacional e, ao mesmo tempo, ser a única ponte emocional para a filha dele, era como tentar pilotar 2 aviões em direções opostas. E o pior, um dos aviões era secreto. Ela passou a noite de sexta-feira lendo tudo o que achou sobre psicologia infantil e dinâmicas familiares de alta pressão, o que era um grande desvio das planilhas de satisfação de funcionários. No sábado de manhã, Sofia voltou ao prédio da Eterna Solutions. O lugar estava vazio, silencioso e parecia ainda mais frio sem o zumbido frenético da rotina. Ela subiu direto para o andar executivo. O Dr. Alencar estava esperando por ela, vestido de forma casual, mas ainda assim parecendo desconfortável, como um general em férias forçadas. Ele usava uma camisa polo que não combinava com a seriedade do rosto. Clara estava sentada no mesmo tapete da noite anterior, desenhando em um caderno. Ela não levantou a cabeça quando Sofia entrou, mas Sofia percebeu o movimento sutil dos olhos da menina, acompanhando-a debaixo da franja. Sofia, obrigado por vir, Alencar disse, a voz quase um sussurro, o que era estranho para um homem que só falava em decibéis de comando. Eu tenho uma teleconferência crucial em 1 hora. Eu vou deixá-las. Sofia percebeu que ele estava fugindo. Ele não sabia como agir perto da própria filha, e a presença dela só aumentava o constrangimento dele. Tudo bem, doutor, Sofia respondeu, mas antes de ir, eu preciso de um favor. Alencar franziu a testa. Ele odiava favores. Eu sou uma mediadora, lembra? Eu preciso saber como é a rotina dela. O que ela gosta de fazer quando não está aqui? Ela tem amigos? Onde está a mãe dela, já que vocês são divorciados? Alencar suspirou, olhando para o relógio. A mãe dela está em Londres. Viagens de negócios. Clara está morando comigo temporariamente. Amigos, ela tem dificuldades. Ela é muito reservada. A rotina dela é simples, escola, aulas particulares e o resto do tempo aqui ou em casa. Não há muito o que saber. Sofia percebeu que, para o Dr. Alencar, a filha era uma linha em um calendário, não um ser humano. Obrigada. Agora pode ir para sua teleconferência, Sofia disse, liberando-o daquela tortura. Assim que a porta se fechou e o som dos passos de Alencar desapareceu, o silêncio na sala se tornou denso. Sofia se sentou no chão, a uma distância respeitosa de Clara. Ela tinha trazido consigo uma sacola com alguns itens que comprou no caminho. Massinha de modelar colorida, um livro de quebra-cabeças e um pequeno globo terrestre. Ela não era psicóloga, mas era especialista em quebrar o gelo. Oi, Clara, Sofia disse, num tom de voz neutro e calmo. Lembra de mim? Eu sou a Sofia. Clara ergueu o lápis do papel e parou de desenhar. Ela finalmente olhou para Sofia, os olhos grandes e escuros, cheios de perguntas silenciosas. Seu pai me pediu para passar um tempo com você hoje. Eu trouxe umas coisas. Eu sou péssima em desenhar, mas eu sou ótima em fazer cobras de massinha. Quer tentar? Clara balançou a cabeça negativamente, mas não desviou o olhar. Sofia não forçou a barra. Ela abriu a massinha e começou a manuseá-la, fazendo formas aleatórias. Ela não tentou puxar assuntos sobre a escola ou os sentimentos de Clara. Ela apenas criou um ambiente de presença. Sabe, Clara, Sofia começou, falando mais para si mesma do que para a menina. O meu trabalho é na Eterna Solutions. Eu sou a gerente de RH. E o meu trabalho, na verdade, é fazer as pessoas conversarem. Mas as pessoas têm muito medo de falar o que sentem, sabia? Elas acham que, se falarem a verdade, vão ser demitidas. Então, elas ficam quietas e a empresa fica triste. Clara continuou observando. Eu chamei meu projeto de Conexão Profunda. Porque eu acho que para as coisas funcionarem, a gente precisa se conectar de verdade.
Não só falar sobre trabalho ou números, mas sobre o que realmente importa. Tipo, se o elevador está quebrado ou se você está com saudade de alguém. Sofia fez uma cobrinha verde de massinha. De repente, Clara apontou para a massinha. Verde, ela sussurrou. Foi a primeira palavra que Sofia ouviu dela naquele dia. Sim, verde. Sofia sorriu, sem exagerar. É a cor da grama, não é? E das árvores. Clara pegou um pedaço de massinha azul e começou a amassá-lo lentamente, imitando o movimento das mãos de Sofia. Aquele era o começo. Não era um desabafo, não era uma cura milagrosa, mas era um engajamento. Sofia percebeu que Clara não precisava de entretenimento. Ela precisava de um espelho calmo e adulto que refletisse sua presença sem julgamentos. Elas passaram a manhã inteira assim, em um silêncio confortável, com o doutor. Alencar em algum lugar do andar de cima, conduzindo a teleconferência que valia milhões. Quando Alencar voltou, ele parecia exausto. Ele encontrou Sofia e Clara sentadas no chão, cercadas por criaturas de massinha de modelar. Clara estava sorrindo, um sorriso pequeno, quase invisível, mas estava ali. O que é isso? Alencar perguntou, apontando para um monstro roxo que Clara tinha feito. Clara se encolheu imediatamente, o sorriso desapareceu. É um monstro do silêncio, doutor. Sofia interveio antes que Clara pudesse sentir a pressão. Ele só aparece quando a gente passa muito tempo quieto. Alencar não entendeu a piada, mas viu que a filha estava calma. Isso era o suficiente para ele. Ótimo, excelente trabalho, Sofia, ele disse, já voltando ao modo de avaliação de desempenho. Eu vou te transferir o valor combinado. Podemos fazer isso de novo na terça-feira à noite? Eu tenho um jantar de negócios e ela não pode ficar sozinha. Sofia sentiu um arrepio. Aquele não era um projeto de RH, estava virando um esquema de babá de luxo. Doutor Alencar, eu já disse, eu não sou uma babá, eu sou uma mediadora. E se eu vou mediar, o senhor precisa estar envolvido. Ele soltou um suspiro impaciente. Eu estou envolvido. Eu estou pagando você para estar envolvida, Sofia. O problema de Clara, doutor, não é a falta de distração. É a falta de conexão com o Senhor. Ela se acalmou porque eu parei para ouvi-la, mesmo que ela não estivesse falando. Ela precisa da sua presença. E a Eterna Solutions precisa da sua presença também. Alencar revirou os olhos, mas Sofia tinha a vantagem. Ele precisava dela. O que você sugere? Ele perguntou carrancudo. Para Clara, eu sugiro que o senhor reserve 10 minutos, apenas 10, sem celular, sem reuniões, para fazer uma atividade com ela. Pode ser ler um livro, ou, sei lá, fazer um monstro de massinha, Sofia sugeriu, apontando para o monstro. E para a Eterna Solutions, precisamos de algo parecido. Sofia aproveitou a deixa. Ela precisava usar a crise pessoal dele para resolver a crise corporativa. O senhor quer que o moral suba, certo? O problema da empresa é que os funcionários se sentem invisíveis, exatamente como Clara. Eles veem o senhor como uma divindade intocável. O senhor precisa descer do Olimpo. E o que seria esse descer do Olimpo? Ele perguntou com sarcasmo. Vamos começar amanhã. Eu chamei de café com o CEO. O senhor vai passar 1 hora na copa do andar de TI, tomando um café ruim com os funcionários. Não para dar ordens, mas para ouvir. Apenas ouvir. Sem secretários, sem gerentes. Se o senhor se conectar com a base, o moral sobe mais rápido do que qualquer happy hour. Alencar encarou Sofia, chocado com a ousadia. Eu? Tomar café na copa? Eu não tenho tempo para isso, Sofia. O senhor tem tempo para a teleconferência, que garante o lucro. O senhor precisa ter tempo para as pessoas que produzem o lucro. E se o senhor fizer isso pela empresa, o senhor também estará aprendendo a fazer isso pela Clara. É tudo sobre presença. Ele hesitou. A ideia era ridícula para ele, mas a visão de Clara sorrindo com a massinha o atingiu. Ele precisava de Sofia. Tudo bem, ele cedeu. A contragosto. 1 hora.
Mas se isso for um desastre, você arca com as consequências. Sofia sorriu. Será um sucesso, doutor, porque a gente só precisa de um pouco de verdade. Na segunda-feira, a Eterna Solutions estava em polvorosa. A notícia se espalhou como fogo. O doutor Alencar estaria na copa do 12º andar, tomando café com os talentos da empresa. O pessoal da TI, conhecido por ser o mais cínico e menos sociável, estava em pânico. Eles limparam a copa, compraram biscoitos novos e até tentaram consertar a máquina de café velha que só servia água suja. Sofia estava lá, disfarçada de observadora, com uma xícara na mão. Às 10h em ponto, o doutor Alencar, em seu terno impecável, surgiu na copa. O silêncio foi imediato. Ele parecia um alienígena. Ele pegou uma xícara de café que ele claramente achou intragável e ficou ali, de pé, olhando para as pessoas que estavam tentando parecer ocupadas com seus biscoitos. Sofia precisava intervir. Ela se aproximou de um jovem programador chamado Léo, que estava tremendo de nervosismo. Léo, o doutor Alencar estava me perguntando sobre a nova linguagem de programação que vocês estão usando. Conte para ele. Sofia sussurrou. Léo, forçado ao holofote, começou a gaguejar sobre códigos. Alencar, que estava acostumado a falar apenas sobre números finais, teve que fazer um esforço monumental para prestar atenção em detalhes técnicos. O encontro foi um desastre social, mas um sucesso estratégico. Alencar não sorriu, não fez amigos, mas ele estava ouvindo. E os funcionários pela primeira vez viram o CEO em seu ambiente, sem a barreira da mesa de reuniões. O efeito não foi imediato, mas sutil. Depois que Alencar foi embora, os funcionários começaram a conversar entre si, aliviados e chocados. Você viu a cara dele quando ele provou o café? Ele realmente perguntou sobre o código. O moral não subiu 20% em 1 hora, mas o gelo tinha sido quebrado. Sofia sabia que precisava manter o ritmo na frente corporativa, enquanto aprofundava a conexão pessoal com Clara. Na terça-feira à noite, ela estava de volta ao escritório executivo. Alencar tinha um jantar importante e precisava que Clara estivesse calma. Desta vez, Sofia não trouxe massinha. Ela trouxe o pequeno globo terrestre. Clara estava mais receptiva. Ela estava deitada no sofá, lendo um gibi. Clara, você já viajou muito? Sofia perguntou, girando o globo. Clara se sentou. Só para a Europa com a mamãe. Mas eu não lembro direito. Olha só, aqui é o Brasil, onde a gente está. Você sabe qual é o país mais longe daqui? Clara apontou o dedo para a Austrália. Elas começaram a conversar sobre lugares distantes, sobre animais que viviam lá e sobre o mar. Era um jogo de imaginação. Pela primeira vez, Clara estava falando frases completas, não apenas sussurros de uma palavra. Sofia percebeu que a inteligência da menina era enorme, mas estava sufocada pela solidão e pela falta de estímulo emocional. Você sente falta de alguém, Clara? Sofia perguntou baixinho. Clara parou de girar o globo. Ela olhou para Sofia e a tristeza voltou aos seus olhos. Eu sinto falta do meu cachorro, o Max. Ele ficou com a mamãe. Papai disse que ele não se adaptaria ao apartamento. Sofia sentiu uma pontada de raiva pelo doutor Alencar. Ele não entendia que, para uma criança, um cachorro era um pedaço de vida. Sinto muito, Clara. Mas você pode me contar sobre ele. Como ele era? Clara passou os próximos 20 minutos descrevendo Max. O tamanho das orelhas, o cheiro, como ele dormia a seus pés. Enquanto falava, a menina se transformava. A tristeza não desaparecia, mas era substituída por uma energia de lembrança de quem está sendo finalmente ouvida. Quando o doutor Alencar ligou para avisar que estava a caminho, Clara perguntou, Sofia, você vai vir amanhã? Eu tenho que trabalhar com o pessoal do almoxarifado amanhã, querida, mas a gente pode combinar para quinta-feira à noite, se seu pai deixar. Clara assentiu, mas a alegria já tinha diminuído. Quando Alencar chegou, ele estava com pressa. Ele mal olhou para Clara. Tudo bem por aqui, Sofia. Ela está calma.
Ela está ótima, doutor. Estávamos falando sobre a Austrália e sobre o Max. Alencar franziu a testa. Max é o cachorro. Ele está bem lá em Londres. Ela sente falta dele, doutor. É importante reconhecer isso. É um cachorro, Sofia. Não é um drama, ele disse, impaciente. Sofia sentiu o sangue subir à cabeça. Ele estava desvalorizando o único ponto de conexão emocional da filha. Doutor Alencar, Sofia disse, mantendo a voz baixa, mas firme. O senhor me contratou para ser uma mediadora. A solidão de Clara é real, e ela se manifesta na forma de choro e de isolamento. O senhor precisa validar os sentimentos dela, mesmo que pareçam bobos para o senhor. Ele a encarou, o CEO confrontado pela gerente de RH em seu próprio lar. Você está extrapolando suas funções, Sofia. Eu estou cumprindo o meu acordo para resolver o moral da empresa. Eu estou forçando o senhor a ouvir as reclamações sobre o café e o elevador. Para resolver a crise de Clara, eu preciso forçar o senhor a ouvir sobre o cachorro. O senhor é o líder, doutor, e um líder precisa de empatia. No trabalho e em casa, o silêncio que se seguiu foi pesado. Clara estava observando os dois, tensa. Alencar pegou a maleta e ajeitou a gravata. Ele estava acostumado a demitir pessoas por menos, mas ele viu Clara, que estava olhando para Sofia com uma devoção silenciosa. Ele viu que Sofia era a única coisa que funcionava. O que você sugere, então? Que eu compre um avião para trazer o cachorro? Ele ironizou. Eu sugiro que o senhor ligue para a mãe de Clara e a deixe conversar com o Max por vídeo. Não é sobre o cachorro, é sobre a permissão para sentir falta. Alencar engoliu em seco. Eu vou pensar no seu conselho. Sofia sabia que era o máximo que conseguiria por enquanto. Ela estava começando a entender que o Dr. Alencar não era um homem cruel, mas sim um homem que desaprendeu a sentir e a se conectar, e que administrava a vida como se fosse uma planilha. Nos dias seguintes, Sofia intensificou o projeto Conexão Profunda na Eterna Solutions. Ela conseguiu que o Dr. Alencar fizesse mais 2 visitas surpresa a diferentes setores, e o burburinho na empresa estava aumentando. A produtividade ainda não tinha disparado, mas a atmosfera estava mudando. As pessoas estavam mais dispostas a falar, porque sentiam que havia uma chance, por menor que fosse, de serem ouvidas. O doutor Alencar, por sua vez, estava se dedicando ou sendo forçado a se dedicar ao papel de pai. Na quinta-feira, quando Sofia chegou ao escritório executivo, Alencar estava lá, esperando, visivelmente incomodado. Sofia, eu fiz o que você pediu. Eu liguei para a mãe de Clara. Clara conversou com o cachorro por vídeo. Ela ficou contente. Ele disse a palavra contente, como se fosse um termo técnico desconhecido. E como o senhor se sentiu, doutor? Eu me senti eficiente. O problema foi resolvido. Sofia balançou a cabeça. Não é um problema a ser resolvido, doutor. É uma relação a ser cultivada. Clara estava sentada na mesa de trabalho do pai, o que era inédito. Ela estava usando a tela do computador para projetar um mapa-mundi gigantesco na parede. Sofia, olha só! Clara exclamou genuinamente animada. Eu achei um país que parece um sapato. A Itália! Sofia se juntou a ela. É verdade. E você sabe o que comem na Itália? Elas passaram a noite falando sobre culinária, viagens e história. O Dr. Alencar tentou trabalhar em sua mesa, mas a energia na sala era diferente. Ele não conseguia se concentrar. Ele ficava observando as 2 mulheres, a gerente de RH e a filha, que pareciam ter encontrado uma linguagem em comum que ele nunca dominou. Em um momento, Clara estava explicando a Sofia como ela faria um tour mundial se fosse invisível. E na China eu ia ver a muralha, mas eu ia espiar o que as pessoas estão almoçando, porque eu adoro comida chinesa. Clara disse rindo. Alencar, sem pensar, se levantou e foi até elas.
Clara, você não pode comer comida chinesa todos os dias. É muito carboidrato. E você precisa se alimentar melhor. A risada de Clara morreu na hora. Sofia viu a frustração na menina, a sensação de que seu pai sempre transformava a fantasia em regra, o prazer em disciplina. Sofia olhou para Alencar e depois para Clara. Ela precisava mediar a situação imediatamente. Doutor Alencar, Sofia interveio com a voz calma. A Clara está planejando uma aventura. Não é um plano de dieta. É um sonho. O senhor já sonhou em ser invisível, Clara? Clara, ainda tensa, balançou a cabeça. Doutor, o senhor consegue se lembrar de um sonho bobo que o senhor tinha quando era criança, antes de se preocupar com balanços e lucros? Sofia pressionou. Alencar hesitou, lutando contra a memória. Ele era um homem que vivia no presente e no futuro. O passado era apenas um dado irrelevante. Eu queria ser piloto de caça, ele confessou, a voz quase inaudível, como se estivesse revelando um segredo de estado. Clara olhou para o pai surpresa. Era a primeira vez que ela ouvia uma história pessoal dele. Sério, papai? Como no filme? Alencar, pego de surpresa pela curiosidade da filha, relaxou um pouco. Sim, eu queria voar muito rápido. Sofia sorriu. A conexão estava feita. Olha só, Clara. Seu pai, o CEO da Eterna Solutions, um dia quis ser piloto de caça. Isso é uma ótima aventura. O Dr. Alencar, sentindo a aprovação da filha, deu um sorriso muito pequeno, quase um espasmo. É isso, doutor, Sofia disse, voltando ao tom profissional. O senhor acabou de se conectar de verdade com a sua filha e simbolicamente com a sua equipe. O projeto Conexão Profunda não é sobre o que eles fazem, mas sobre quem eles são. E o senhor também. Sofia saiu do escritório executivo naquela noite, sabendo que havia conquistado um território crucial. Ela não estava apenas acalmando Clara. Ela estava ensinando o CEO a ser humano. E, ironicamente, ao fazer isso, ela estava preparando o terreno para salvar a Eterna Solutions. A solidão de Clara era a chave para a empatia corporativa. E Sofia estava apenas começando a usar essa chave. O desafio agora era garantir que essa humanidade temporária do doutor Alencar se traduzisse em mudanças reais e permanentes no ambiente de trabalho. A próxima fase do projeto seria arriscada. Ela precisava que Alencar não apenas ouvisse, mas agisse sobre as reclamações dos funcionários, provando que a conexão profunda não era só um truque de RH, e ela precisava garantir que Clara não voltasse a ser um monstro do silêncio na ausência dela. O tempo estava correndo, e o prazo de 30 dias se aproximava rapidamente. O desafio agora era garantir que essa humanidade temporária do Dr. Alencar se traduzisse em mudanças reais e permanentes no ambiente de trabalho. A próxima fase do projeto seria arriscada. Ela precisava que Alencar não apenas ouvisse, mas agisse sobre as reclamações dos funcionários, provando que a conexão profunda não era só um truque de RH. E ela precisava garantir que Clara não voltasse a ser um monstro do silêncio na ausência dela. O tempo estava correndo e o prazo de 30 dias se aproximava rapidamente. Na manhã de sexta-feira, Sofia estava na sala de reuniões com Alencar. A mesa de mogno parecia um campo de batalha e as armas eram pilhas de relatórios. Dr. Alencar, o café com o CEO foi um sucesso em termos de moral. O mero fato de o senhor ter descido do Olimpo já fez as pessoas sentirem que existe uma chance, mas agora a expectativa está lá em cima. Se o senhor ouviu, o senhor precisa agir, Sofia declarou, empurrando uma pasta fina sobre a mesa. Alencar colocou os óculos de leitura e abriu a pasta com relutância. O que é isso? A lista de desejos do Papai Noel? É a lista de problemas que afetam a produtividade e que custam menos que um dia de consultoria inútil, ela respondeu. Primeiro item, o elevador de carga do almoxarifado, quebrado há 4 meses. O pessoal está carregando caixas pesadas pelas escadas.
Isso é risco de acidente, doutor, e é a prova de que a empresa não se importa com a saúde física deles. Alencar bufou. Um elevador novo custa uma fortuna, Sofia. Eu já pedi orçamentos. É burocracia, não falta de vontade. Não precisamos de um elevador novo. Precisamos de um elevador funcionando. O conserto custa X. O absenteísmo e o custo de um acidente de trabalho custam 3x. Além disso, Sofia se inclinou, baixando a voz. O senhor está tentando provar para Clara que a presença importa. O elevador é a presença do senhor para o pessoal do almoxarifado. É a prova de que o senhor os vê. Sofia usava a solidão de Clara como moeda de troca e ela sentia um gosto amargo nisso, mas funcionava. Alencar tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Ele odiava ser manipulado, mas odiava mais ainda a instabilidade em casa. Tudo bem, eu libero o conserto do elevador, mas eu quero o relatório de custos na minha mesa até o final do dia. E o que mais? Os monitores do pessoal de TI estão obsoletos. A tela pisca, causa dor de cabeça. Eles perdem 10 minutos por hora reiniciando o sistema. O custo de novos monitores é compensado no aumento de produtividade em 1 mês. E, mais importante, é um sinal de respeito, Sofia disse, passando para o próximo item. Ela passou 20 minutos detalhando pequenas, mas cruciais, mudanças. Ela não estava apenas pedindo despesas. Ela estava pedindo investimento em dignidade. No final, Alencar estava exausto. Você está me custando uma fortuna, Sofia. Eu estou salvando a sua empresa, doutor, e o senhor me deu 30 dias. O tempo está acabando. Alencar concordou em assinar as ordens de serviço, mas deixou claro: eu não quero mais ouvir falar de elevadores ou monitores. Eu quero ver os números subindo e eu quero Clara calma. Se você me entregar isso, você terá o aumento que quiser. Naquele final de semana, o foco voltou para Clara. Alencar tinha uma viagem curta de negócios e pediu que Sofia passasse o sábado inteiro com a menina. Eu não quero que ela fique sozinha. Ela tem recaídas quando está sozinha, ele justificou, com a voz apressada de quem está no aeroporto. Sofia aceitou, mas impôs uma condição. Eu não vou ficar aqui no escritório, doutor. Clara precisa de ar. E se eu vou mediar, eu preciso entender o mundo dela fora desses muros de mármore. Alencar relutou, mas cedeu. Tudo bem, mas mantenha o sigilo. E não vá a lugares lotados. Sofia e Clara passaram o sábado em um parque botânico da cidade. Era um lugar silencioso, cheio de estufas e trilhas sombreadas. Lá, longe do carpete grosso e do ar-condicionado da Eterna Solutions, Clara parecia outra criança. Ela não era mais o monstro do silêncio. Ela era curiosa, falante, quase tagarela. Olha, Sofia, essa planta parece que está chorando, Clara disse, apontando para um arbusto com folhas caídas. É a planta da tristeza, talvez, Sofia brincou. Não, é a planta que precisa de água. Ela está com sede, Clara corrigiu com seriedade. Sofia percebeu a metáfora imediata. Clara não estava triste, ela estava com sede de atenção. Enquanto caminhavam, Sofia tentou delicadamente introduzir o assunto pai. Clara, seu pai me contou que ele queria ser piloto de caça quando era pequeno. Você achou engraçado? Clara parou e chutou uma pedrinha. Eu não sei. Ele nunca fala sobre ele. Ele só fala sobre o que eu tenho que fazer. Escola, lição, dormir cedo. Seu pai é um líder muito ocupado, Clara. Ele tem que tomar conta de muita gente na empresa. É difícil para ele mudar o jeito de ser. Sofia explicou, tentando ser justa com Alencar, mesmo que ele merecesse ser julgado. Ele não toma conta de mim, Clara sussurrou. Ele toma conta do trabalho. A sinceridade da menina atingiu Sofia como um soco. A solidão dela era profunda porque não era apenas ausência. Era a certeza de ser menos importante que uma planilha. Sofia se ajoelhou na grama. Olha, ele está tentando, Clara.
Ele me contratou para passar tempo com você porque ele sabe que precisa de ajuda para te entender. E ele está consertando o elevador da empresa. Sabe por quê? Clara balançou a cabeça. Porque eu disse a ele que, assim como você, o pessoal da empresa precisa se sentir visto. O elevador quebrado é como se eles estivessem invisíveis. Seu pai está aprendendo a ver as pessoas, Clara. E isso é um processo lento. Clara absorveu a informação. Era a primeira vez que alguém ligava o universo frio do pai ao seu próprio mundo de sentimentos. Então, se o elevador for consertado, ele vai me ver mais? Se o elevador for consertado, é um sinal de que ele está pronto para começar a ver as pessoas. E você é a pessoa mais importante para ele, mesmo que ele não saiba como demonstrar. Sofia percebeu que seu papel não era apenas ser uma amiga para Clara, mas sim traduzir o Dr. Alencar para a filha dele. No final da tarde, exaustas, elas pararam para tomar um sorvete. Clara estava visivelmente mais leve, conversando sobre as cores das flores e inventando nomes para os pássaros. Quando Alencar ligou para buscá-las, ele estava mais relaxado do que o normal. Ele viu a filha rindo, com um pingo de sorvete no nariz, e a expressão dele suavizou por um instante. "Você parece bem, Clara", ele disse, quase como uma constatação científica. "A Sofia me ensinou sobre a planta que está com sede", Clara respondeu entrando no carro. Alencar olhou para Sofia confuso. "Planta com sede? É uma metáfora para a necessidade de atenção, doutor", Sofia esclareceu. "E a Clara está faminta." Ele não respondeu, mas Sofia notou que ele não a repreendeu por ter levado Clara para fora do prédio. A estabilidade de Clara estava se tornando o novo indicador de sucesso para o CEO. A semana seguinte foi de tensão e pequenas vitórias na Eterna Solutions. O elevador de carga foi consertado na terça-feira. Sofia fez questão de ir ao almoxarifado. O pessoal estava eufórico. Não era apenas o elevador, era o fato de que, pela primeira vez em anos, uma reclamação real e antiga tinha sido atendida pela alta gerência. "Sofia, você fez um milagre. O doutor Alencar realmente nos ouviu", disse o chefe do almoxarifado, um homem grande e barbudo que parecia ter perdido a esperança na humanidade. A notícia se espalhou. O moral deu um salto mensurável. Os primeiros relatórios de produtividade do almoxarifado e do setor de TI, que já estava recebendo monitores novos, mostraram uma melhora de 5%. Não era o 20% que Alencar queria, mas era a primeira curva ascendente em meses. Sofia usou esses números para pressionar Alencar. "Doutor, o senhor viu? A empatia paga as contas, a conexão profunda funciona." Alencar estava satisfeito, mas ainda cético. "É temporário, Sofia. É o efeito novidade. Eu preciso de algo sustentável. Para ser sustentável, o senhor precisa continuar se envolvendo. Não só com os problemas, mas com as pessoas", ela argumentou. Sofia então propôs a fase 2 do Café com o CEO, um programa de reconhecimento de funcionários onde Alencar entregaria pessoalmente um prêmio simbólico a quem tivesse se destacado na semana, não por números, mas por atitude. Alencar achou a ideia ridícula e muito americana, mas concordou, sob a condição de que durasse no máximo 10 minutos. Enquanto isso, a relação com Clara se aprofundava. Sofia estava se tornando uma figura materna substituta, uma confidente. Clara começou a esperar ansiosamente pelos encontros, e isso gerava um novo problema, a dependência. Na quarta-feira, Clara estava com febre leve e não foi à escola. Alencar estava em uma reunião importante e ligou para Sofia, quase implorando. "Sofia, eu sei que você está ocupada, mas ela está sozinha em casa. A babá que eu chamei cancelou. Você pode ir? Eu te pago o dobro." Sofia sentiu um aperto no peito. Ela tinha uma reunião crucial de RH, mas o desespero na voz de Alencar era real, e a imagem de Clara sozinha e doente era insuportável. Ela cancelou a reunião. "Eu estou a caminho, doutor."
Mas eu quero que o senhor saiba que isso está virando um padrão. Eu não sou uma solução de emergência. Eu estou mediando uma relação, e isso exige a sua presença, não a sua carteira. Sofia passou a tarde cuidando de Clara, que estava deitada no sofá da sala de estar luxuosa do apartamento de Alencar. Ela leu histórias, fez chá e simplesmente ficou ao lado da menina. Clara, febril, agarrou a mão de Sofia. Não vá embora, Sofia, por favor. Eu não vou, querida. Eu estou aqui, Sofia prometeu. Naquele momento, Sofia percebeu que estava cruzando uma linha profissional perigosa. Ela não estava apenas usando a situação para obter alavancagem na empresa. Ela estava genuinamente se apegando a Clara. A solidão da menina estava preenchendo um vazio que Sofia nem sabia que existia em sua própria vida. Quando Alencar chegou em casa, tarde da noite, ele encontrou Sofia dormindo sentada na poltrona ao lado de Clara, que estava finalmente em sono profundo. Ele parou na porta, observando a cena. Era uma imagem de paz que ele não via em sua casa há anos. Alencar acordou Sofia com um toque leve no ombro. Sofia, obrigado, de verdade, ele disse, a voz rouca de cansaço e gratidão. Ela precisa de rotina, doutor, e ela precisa de carinho. Ela está com medo de que a senhora Lúcia a demita, mas ela não está com medo de que o senhor a ame, Sofia disse, levantando-se, ainda sonolenta. Alencar franziu a testa. O que você quer dizer? A senhora Lúcia é sua secretária. Ela lida com números e agendamentos. Clara vê a senhora Lúcia como a extensão do seu trabalho. Ela precisa ver o senhor como o pai. O senhor precisa desligar o CEO quando entra em casa. Ele assentiu, sem discutir. Ele estava exausto demais para resistir. Eu vou te recompensar por isso, Sofia. Você salvou minha semana. Eu não quero recompensa financeira, doutor. Eu quero que o senhor reserve a próxima noite que tiver livre para cozinhar o jantar com Clara. Não importa o que seja. Não importa se vai queimar. Apenas cozinhem juntos. Alencar olhou para a cozinha impecável, que parecia nunca ter sido usada. Cozinhar? Eu não sei cozinhar. Perfeito. Ela também não sabe. Vocês vão aprender juntos. É uma conexão. Alencar hesitou, mas a imagem de Clara dormindo tranquilamente o convenceu. Tudo bem, Sofia, na sexta-feira, mas você vai estar aqui para supervisionar. Eu não quero incêndios. A sexta-feira chegou e a Eterna Solutions estava em um clima de expectativa. O primeiro prêmio Atitude Eterna seria entregue. Sofia organizou a pequena cerimônia na área de convivência. Ela escolheu uma funcionária da contabilidade, Dona Fátima, que era conhecida por sempre ajudar os colegas, mesmo fora de seu setor. Alencar chegou, visivelmente desconfortável com a ideia de dar um abraço de reconhecimento. Ele subiu ao pequeno palco improvisado e, seguindo o roteiro de Sofia, começou a falar. Eu sei que a Eterna Solutions é uma empresa de resultados. Ele começou com sua voz grave. Mas os resultados vêm das pessoas. E hoje eu quero reconhecer não um número, mas uma atitude. Dona Fátima, do setor de contabilidade, por sua dedicação em ajudar a treinar novatos e manter o bom humor mesmo sob pressão. Ele entregou a ela um certificado simples e uma cesta de presentes. Dona Fátima, uma senhora de 50 e poucos anos, ficou tão emocionada que começou a chorar. Doutor, eu nunca pensei que o senhor soubesse meu nome, ela murmurou, abraçando a cesta. O impacto na plateia foi imediato. Não foi o prêmio em si, mas a quebra da invisibilidade. O CEO, o homem de mármore, tinha visto Dona Fátima. Sofia observou a cena satisfeita. A empresa estava se curando, um pequeno ato de reconhecimento de cada vez. À noite, a cena mudou para a cozinha de luxo do Dr. Alencar. Sofia estava lá, como prometido, mas mantendo distância. Clara estava vestida com um avental de criança, e Alencar, com um avental corporativo que parecia ridículo, estava lendo uma receita de bolo de caneca no tablet.
Temos que medir exatamente. Se a proporção de farinha estiver errada, a estrutura colapsa. Alencar instruiu, tratando a receita como um projeto de engenharia. Clara riu. Papai, é só um bolo. Um bolo é química, Clara, e a química precisa de precisão, ele respondeu. Apesar da rigidez de Alencar, ele estava presente. Ele estava interagindo com Clara em uma atividade neutra, longe das cobranças escolares ou dos relatórios de trabalho. Eles mediram os ingredientes, e Alencar, de forma desajeitada, tentou quebrar um ovo. A casca caiu na massa. Droga! Alencar exclamou. Clara caiu na gargalhada. Era uma risada alta, genuína, que ecoou na sala de estar. Alencar olhou para a filha rindo do erro dele, e pela primeira vez ele sorriu de verdade. Não o sorriso nervoso de CEO, mas um sorriso de pai, de quem se permite ser imperfeito. Sofia sentiu um calor no peito. O projeto Conexão Profunda estava funcionando nos 2 níveis, na Eterna Solutions e no coração da família Alencar. Quando o bolo de caneca, meio queimado mas comestível, saiu do micro-ondas, Clara deu um pedaço para o pai. Papai, é o melhor bolo que já comi, ela disse com os olhos brilhando. Alencar comeu o pedaço, pensativo. É diferente, mas foi um bom experimento. Ele olhou para Sofia, que estava encostada na bancada. Você estava certa, Sofia. Isso é diferente de uma teleconferência. Sofia viu a oportunidade de ouro. Doutor, o senhor viu como é fácil se conectar quando o foco é o processo e não o resultado? A dona Fátima não precisava de um bônus astronômico. Ela precisava que o senhor visse o esforço dela. Clara não precisa de um presente caro. Ela precisa que o senhor veja a risada dela. A Eterna Solutions é sua família estendida, doutor. E a sua família aqui precisa que o senhor seja mais piloto de caça e menos CEO de vez em quando. Alencar assentiu, parecendo sobrecarregado pela profundidade daquela observação. Naquele momento, Sofia soube que ela tinha vencido a primeira batalha. Ela não só havia convencido Alencar a mudar, ela o havia forçado a sentir a recompensa da conexão. Nos dias que se seguiram, a Eterna Solutions continuou a melhorar. O moral subiu para 8% de aumento e a produtividade seguiu o mesmo caminho. O prazo de 30 dias estava quase no fim e Sofia estava prestes a entregar o resultado que Alencar exigia. Mas a dependência de Clara se tornou um peso. Clara não queria mais que Sofia fosse embora. Ela ligava para o celular de Sofia na hora do almoço. Ela pedia para Sofia ficar mais tempo inventando desculpas. Sofia sabia que precisava começar a se afastar, a fazer a transição de volta para o papel de gerente de RH, antes que a situação ficasse insustentável. Na quarta-feira, ela foi honesta com Clara. Clara, eu adoro passar tempo com você, mas meu trabalho na Eterna Solutions é cuidar de muita gente. Eu preciso voltar para o meu escritório e ajudar as outras pessoas a se sentirem vistas, como você. Clara, que estava desenhando, parou. Ela pegou o lápis com tanta força que o grafite quebrou. Você vai me deixar? Igual a mamãe. A voz dela estava embargada. Não, querida, eu não vou te deixar. Eu vou estar aqui no prédio, e eu vou estar no seu coração, porque a gente se conectou. Mas agora, você precisa me ajudar a ensinar seu pai a ser um pai, sem mim por perto o tempo todo. Clara não aceitou a lógica. Ela começou a chorar. Não o choro silencioso e triste de antes, mas um choro de desespero e raiva. Você é mentirosa. Todo mundo me abandona. Papai me abandona, mamãe me abandona, e agora você também. Sofia sentiu a culpa a esmagar. Ela tinha se tornado a âncora emocional da menina, e agora, ao tentar se libertar, estava causando a dor mais profunda. Alencar, que estava na sala de reuniões adjacente, ouviu o choro alto e correu para dentro. Ele viu Clara, deitada no chão, em prantos, e Sofia ajoelhada com o rosto pálido. O que aconteceu aqui, Sofia? Eu te pago para acalmá-la.
Alencar gritou, o estresse corporativo voltando em cheio. Eu não sou uma calmante, doutor. Sofia respondeu, levantando-se. Eu sou uma mediadora, e Clara está reagindo a uma verdade, que ela está sozinha. A conexão que fizemos é real, e agora ela está com medo de perdê-la. E a única pessoa que pode garantir que ela não se sinta abandonada é o Senhor. Alencar pegou Clara no colo, desajeitado. A menina se debatia, chorando. Eu não sei o que fazer com ela, Sofia. É por isso que eu te contratei. Ele confessou, o desespero voltando ao seu olhar. O Senhor sabe o que fazer. O Senhor sabe que ela precisa do Senhor. Ela precisa que o Senhor a veja. Agora pegue-a e conte a ela a história de quando o Senhor quis ser piloto de caça. Conte a ela sobre um sonho que não envolva a Eterna Solutions, apenas o Senhor e ela. Alencar olhou para Sofia, depois para a filha, que soluçava em seu ombro. Ele hesitou por um segundo entre o instinto de CEO de delegar o problema e o instinto de pai de proteger. Ele respirou fundo e saiu da sala, segurando Clara. Sofia ficou sozinha no escritório executivo, tremendo. Ela tinha forçado Alencar ao limite e agora o futuro da empresa e daquela família dependia da capacidade dele de ser vulnerável. 8 minutos depois, o choro parou. Sofia saiu da sala de Alencar e foi para o elevador, exausta. Ela tinha cumprido sua missão de RH. O moral estava subindo, a produtividade estava melhorando e o CEO estava, pela primeira vez, engajado. Mas ela estava presa. Ela tinha se tornado a ponte e o preço de ser a ponte era a impossibilidade de ir embora. No dia seguinte, Alencar a chamou para a última reunião do prazo de 30 dias. Ele estava sorrindo, um sorriso mais relaxado, embora ainda profissional. Sofia, os números falam por si. O moral subiu 10% no total e a produtividade está em franca recuperação. O projeto Conexão Profunda é um sucesso. Você me entregou o que eu pedi e Clara está estável. Ontem à noite, ela dormiu no meu colo depois que eu contei a história do piloto de caça. De novo, fico feliz, doutor, Sofia disse, sentindo-se esgotada. Agora vamos falar sobre seu aumento e sua nova função, ele continuou. Eu quero que você continue o projeto e eu quero que você continue a ser a mediadora de Clara. Eu estou te dando o título de diretora de cultura organizacional. Você terá um aumento de 50% e você terá um bônus especial para continuar sendo a tutora emocional de Clara. Eu preciso de você, Sofia, em todos os sentidos. Sofia olhou para a proposta. Era tudo o que ela poderia ter sonhado em termos de carreira. Poder, salário, influência para realmente mudar a cultura da Eterna Solutions. Mas o preço era a sua vida pessoal e a armadilha emocional de Clara. Ela seria a diretora de cultura da empresa e, secretamente, a terapeuta da família do CEO. Eu aceito a diretoria de cultura, doutor, mas eu preciso de uma condição clara sobre Clara. Sofia disse, respirando fundo. Eu não serei a babá dela. Eu serei a mediadora. E para a Clara ficar bem, o senhor precisa se comprometer a passar tempo de qualidade com ela, sem que eu tenha que forçá-lo. Eu não sou a solução. Eu sou o catalisador. Se o senhor não se dedicar, o projeto falha. E eu me demito. Alencar, pela primeira vez, viu que Sofia não estava negociando dinheiro, mas sim integridade. Ele assentiu, sério. Eu me comprometo, Sofia. Eu aprendi a lição. Eu preciso de você, mas eu preciso da minha filha mais ainda. E eu estou aprendendo a ser pai. Continue me ensinando. O acordo estava fechado, mas Sofia sabia que a parte mais difícil estava por vir. Ela tinha garantido seu lugar no topo da Eterna Solutions, mas agora ela tinha a responsabilidade de manter a alma da empresa e a alma de uma criança vivas. E ela tinha um CEO, o homem mais poderoso da Eterna Solutions, que dependia dela para ser humano. O jogo tinha acabado de começar. O acordo estava fechado, mas Sofia sabia que a parte mais difícil estava por vir.
Ela tinha garantido seu lugar no topo da Eterna Solutions, mas agora ela tinha a responsabilidade de manter a alma da empresa e a alma de uma criança vivas. E ela tinha um CEO, o homem mais poderoso da Eterna Solutions, que dependia dela para ser humano. O jogo tinha acabado de começar. Sofia se mudou para seu novo escritório, agora como diretora de cultura organizacional. A sala era enorme, com vista para a cidade, e vinha com carpete mais macio e uma máquina de café que realmente funcionava. Ela tinha alcançado o auge de sua carreira, mas sentia que estava vivendo com 2 empregos, um de alta gestão e outro de equilibrista emocional. A primeira ordem de serviço dela foi clara. A conexão que ela criou não podia morrer quando o Dr. Alencar voltasse ao seu modo robótico. Ela precisava institucionalizar a empatia. Dr. Alencar, ela explicou em uma reunião, agora sentada na ponta da mesa com mais autoridade. Os números melhoraram porque o senhor deu atenção. Mas se o senhor parar, a moral cai mais rápido do que subiu. O café com o CEO foi um ótimo choque, mas agora precisamos de rotina. Ela propôs a criação de canais de voz, onde os funcionários poderiam enviar sugestões e reclamações diretamente, com garantia de resposta em 48 horas. Não era só uma caixa de sugestões, era um compromisso de escuta ativa. Alencar torceu o nariz. Mais burocracia, Sofia. Eu não tenho tempo de responder a todos. O senhor não vai responder a todos. O senhor vai garantir que o sistema funcione. E mais importante, eu preciso que o senhor faça um encontro com a diretoria, uma vez por mês. O senhor e os diretores respondendo perguntas dos funcionários ao vivo, sem roteiro, transparência total. Alencar empalideceu. Sem roteiro? Sofia, isso é um convite ao caos. Eles vão perguntar sobre salários, bônus e por que o café ainda é ruim no 5º andar. Vão perguntar sim. E o senhor vai responder com honestidade e principalmente com humildade. Lembra do bolo de caneca, doutor? O senhor se conectou com Clara porque permitiu que ela visse sua imperfeição. A Eterna Solutions precisa ver a imperfeição da liderança. É isso que cria confiança. Sofia estava usando a lição de casa dele como argumento corporativo. Era genial, e ele sabia disso. Ele hesitou, mas a estabilidade de Clara era sua maior prioridade. Ele precisava de Sofia calma e focada. Tudo bem, ele cedeu batendo a mão na mesa. Mas se alguém me humilhar publicamente, a culpa é sua, Sofia. Enquanto Sofia orquestrava a revolução cultural na Eterna Solutions, a crise pessoal com Clara se aprofundava. Clara estava melhor, mais falante, mas sua dependência de Sofia era quase obsessiva. Ela ligava para o escritório de Sofia, passava bilhetes pela secretária e fazia birras silenciosas sempre que Sofia tentava encerrar a sessão de mediação. Numa tarde de quinta-feira, Sofia estava no escritório executivo e Alencar tinha prometido 10 minutos de tempo de qualidade antes de um compromisso. Clara, hoje o papai vai te ajudar a montar aquele quebra-cabeça de 1000 peças que você ganhou. Sofia anunciou, sentando-se no sofá para dar espaço aos dois. Clara, que estava radiante até então, fechou a cara. Não. Eu quero que você monte comigo, Sofia. O papai é muito rápido e ele fica bravo se eu errar. Clara, seu pai está aprendendo a ter paciência e ele quer passar esse tempo com você. Sofia tentou mediar, suavemente. Clara ignorou o pai e rastejou para o lado de Sofia, encostando a cabeça no ombro dela. Fica aqui, por favor. Se você for embora, eu não vou conseguir montar. Alencar, que estava tentando encaixar 2 peças azuis com a seriedade de quem está fechando um contrato bilionário, suspirou de frustração. Clara, pare de ser difícil. Sofia tem trabalho a fazer. Eu estou aqui, não estou? A voz dele era dura, voltando ao modo CEO. Clara começou a chorar. Não em desespero, mas em manipulação consciente. Ela sabia que o choro trazia Sofia de volta.
Sofia sentiu o peso da situação. Se ela cedesse, reforçaria a dependência. Se ela ficasse firme, a crise escalaria, e Alencar voltaria a delegar. Ela olhou para Alencar, que estava claramente implorando por ajuda com os olhos. Doutor Alencar, Sofia disse, mantendo a voz firme, mas com ternura para Clara. Clara, eu adoro você, mas eu não vou montar o quebra-cabeça. Eu confio em você e eu confio no seu pai para te ajudar. Clara apertou Sofia mais forte. Não, você é minha amiga. Sofia tirou delicadamente o braço da menina e se levantou. Ela sentiu o coração quebrar, mas sabia que era necessário. Eu sou sua amiga, mas sua amiga precisa ir trabalhar. Eu prometi ao pessoal do almoxarifado que eu ia ver como o elevador está funcionando. E o seu pai está aqui para você. Clara ficou vermelha de raiva e tristeza. Ela se virou para o pai, que estava paralisado. Eu odeio você! Clara gritou para Alencar, atirando uma peça do quebra-cabeça no chão. O silêncio foi cortante. Alencar nunca tinha sido confrontado assim. Seu rosto ficou branco. Sofia sabia que era o momento de Alencar. Ela não podia intervir. Ela apenas olhou para ele, transmitindo uma mensagem silenciosa. Seja humano. Agora. Alencar olhou para a peça caída no chão, depois para a filha, que estava encolhida, esperando a explosão. Ele respirou fundo, lembrando-se da lição que Sofia havia lhe dado. Não é um problema a ser resolvido, é um sentimento a ser validado. Em vez de gritar ou punir, ele fez algo que parecia impossível para ele. Ele se ajoelhou no chão, na altura de Clara. Você me odeia, porque está com medo de que a Sofia vá embora e eu não saiba cuidar de você, não é? Ele perguntou, a voz baixa, sem julgamento. Clara parou de chorar por um segundo, surpresa. Você tem razão de ter medo. Alencar continuou, tocando o ombro da filha. Eu sou novo nisso. Eu sou muito bom em ser CEO, mas sou péssimo em ser pai. Eu cometi muitos erros, Clara, e eu sinto muito. Sofia observou em choque. Ele estava se desculpando. O doutor. Alencar, o homem que demitia sem piscar, estava mostrando vulnerabilidade. Clara olhou para o pai, e a raiva se desfez, dando lugar à confusão. Você fica bravo com o quebra-cabeça, ela sussurrou. Eu fico bravo porque eu sou impaciente. É um defeito meu, mas eu prometo que vou tentar ser menos bravo. Você me ajuda a ser um pai melhor, Clara? Clara hesitou, depois balançou a cabeça, um sim quase imperceptível. Ela estendeu a mão e Alencar a segurou. Sofia sentiu um alívio enorme. A mediação tinha funcionado. Alencar havia internalizado a lição. Eu preciso ir agora, Clara, Sofia disse, voltando a falar. Mas eu volto no sábado. Combinado? Clara assentiu, ainda segurando a mão do pai. O foco dela tinha mudado. Sofia saiu da sala, quase em êxtase. Ela tinha conseguido o que parecia impossível, forçar o CEO a ser vulnerável e fazer a filha aceitar essa vulnerabilidade como um sinal de amor, não de fraqueza. Nos meses seguintes, a Eterna Solutions passou por uma metamorfose lenta, mas real. Sofia, como diretora de cultura, implementou o sistema de canais de voz com rigor. As reclamações eram analisadas e a alta gestão era obrigada a responder, provando que a escuta era real. O moral continuava subindo e a produtividade se estabilizou em um nível 15% acima do que era antes da crise. O ponto alto de sua estratégia foi o encontro com a diretoria. Alencar, a contragosto, subiu ao palco. Ele estava tenso, mas Sofia o havia preparado. A primeira pergunta, vinda de um funcionário do setor financeiro, foi exatamente o que Alencar temia. Por que a margem de bônus diminuiu este ano, se os lucros aumentaram? Alencar, em vez de dar uma resposta fria de CEO, lembrou-se da lição do bolo de caneca. Essa é uma excelente pergunta, e eu vou ser honesto, ele disse, tirando o paletó e colocando-o na cadeira, num gesto de despojamento que chocou a plateia.
A margem diminuiu porque fizemos um investimento maciço em tecnologia para garantir a estabilidade futura da empresa. E sim, isso foi uma decisão difícil. E eu sei que afeta o bolso de vocês. Eu sinto muito por isso, mas foi necessário. Eu não quero que vocês fiquem no escuro. Eu estou aqui para responder a tudo, mesmo que a resposta não seja agradável. A honestidade, a vulnerabilidade, era a arma secreta de Sofia. O público não ficou totalmente satisfeito com a resposta sobre o bônus, mas ficou satisfeito com a transparência. Pela primeira vez, eles viram o homem no topo como alguém que, embora tomasse decisões duras, estava disposto a arcar com elas e a se comunicar. O sucesso de Sofia na Eterna Solutions era inegável. Ela era a nova estrela da empresa, a única pessoa que conseguia humanizar Alencar e, com isso, aumentar o lucro. Em casa, a situação com Clara também evoluía. A dependência de Sofia não desapareceu, mas se transformou em uma amizade mais saudável. Clara tinha aceitado que Sofia era uma presença importante, mas não exclusiva. Alencar, por sua vez, estava se esforçando. Ele reservava tempo sagrado para Clara, sem celular, sem reuniões. Eles não cozinhavam mais. O primeiro bolo tinha sido traumático demais. Mas eles liam juntos e, surpreendentemente, Alencar havia comprado um telescópio. O papai quer ser piloto de caça, então a gente tem que saber onde fica o céu, Clara explicou a Sofia, orgulhosa, numa das raras visitas que Sofia fazia ao apartamento agora. Sofia estava aliviada. Ela tinha conseguido criar a ponte e agora a ponte estava sendo usada pelos dois. Um dia, Alencar chamou Sofia para seu escritório. Ele não estava mais com a carranca de antes. Parecia mais leve, mais humano. Sofia, eu te chamei aqui para falar sobre o futuro. Ele começou sério. Você transformou esta empresa. Você me transformou. E você salvou a relação com minha filha. Eu sou grato, mas eu sei que o seu papel de mediadora precisa terminar. Sofia sentiu um misto de alívio e uma ponta de tristeza. Ela tinha se acostumado à presença de Clara. Eu concordo, doutor. Clara está mais forte. O senhor está mais presente. Eu posso voltar a focar 100% na cultura organizacional. Não é só isso, ele disse, inclinando-se sobre a mesa. Clara está indo morar com a mãe novamente. A mãe dela está voltando de Londres por um tempo e elas vão passar o verão juntas na Itália. É uma oportunidade para elas se reconectarem. E Clara está animada. Era um choque. Clara estava indo embora. Isso é maravilhoso, doutor. É exatamente o que ela precisa. Sofia respondeu, tentando esconder a decepção. Sim, e isso me leva ao seu futuro. Você tem garantido seu cargo aqui, Sofia. Mas eu sei que você fez um sacrifício enorme pela minha família. Você perdeu noites, fins de semana. E você tem um talento incrível para entender a dinâmica humana. Alencar pegou um envelope grosso sobre a mesa. Eu estou te dando um bônus que é o triplo do que eu prometi. E eu estou te dando 3 meses de licença remunerada. Vá descansar, vá viajar. Use seu talento para si mesma e quando você voltar, você será a diretora executiva de pessoas e cultura. Você terá total autonomia. Sofia estava pasma. O doutor Alencar não estava apenas pagando, ele estava cuidando. Ele estava usando a empatia que ela lhe ensinou. Doutor Alencar, eu não sei o que dizer. Diga que você aceita. Ele sorriu. E diga que você vai visitar Clara na Itália, se quiser. Ela sentiria falta da planta com sede, se você não fosse. Sofia riu, sentindo os olhos marejarem. Eu aceito, doutor, e eu vou visitar Clara. E assim, a missão de Sofia terminou com um sucesso completo e inesperado. Ela tinha salvado a Eterna Solutions e, no processo, tinha se tornado a ponte humana que o CEO e sua filha precisavam. Ela tinha transformado a solidão em conexão, e a recompensa era a liberdade e o poder de continuar fazendo a diferença.
Ela não era mais apenas a gerente de RH. Ela era a alma da Eterna Solutions. Fim da parte 4. Sofia se mudou para seu novo escritório, agora como diretora de cultura organizacional. A sala era enorme, com vista para a cidade, e vinha com carpete mais macio e uma máquina de café que realmente funcionava. Ela tinha alcançado o auge de sua carreira, mas sentia que estava vivendo com 2 empregos, um de alta gestão e outro de equilibrista emocional. A primeira ordem de serviço dela foi clara. A conexão que ela criou não podia morrer quando o Dr. Alencar voltasse ao seu modo robótico. Ela precisava institucionalizar a empatia. Doutor Alencar, ela explicou em uma reunião, agora sentada na ponta da mesa com mais autoridade. Os números melhoraram porque o senhor deu atenção. Mas se o senhor parar, a moral cai mais rápido do que subiu. O café com o CEO foi um ótimo choque, mas agora precisamos de rotina. Ela propôs a criação de canais de voz, onde os funcionários poderiam enviar sugestões e reclamações diretamente, com garantia de resposta em 48 horas. Não era só uma caixa de sugestões, era um compromisso de escuta ativa. Alencar torceu o nariz. Mais burocracia, Sofia. Eu não tenho tempo de responder a todos. O senhor não vai responder a todos. O senhor vai garantir que o sistema funcione. E mais importante, eu preciso que o senhor faça um encontro com a diretoria, uma vez por mês. O senhor e os diretores respondendo perguntas dos funcionários ao vivo, sem roteiro. Transparência total. Alencar empalideceu. Sem roteiro? Sofia, isso é um convite ao caos. Eles vão perguntar sobre salários, bônus e por que o café ainda é ruim no 5º andar. Vão perguntar sim. E o senhor vai responder com honestidade e principalmente com humildade. Lembra do bolo de caneca, doutor? O senhor se conectou com Clara porque permitiu que ela visse sua imperfeição. A Eterna Solutions precisa ver a imperfeição da liderança. É isso que cria confiança. Sofia estava usando a lição de casa dele como argumento corporativo. Era genial, e ele sabia disso. Ele hesitou, mas a estabilidade de Clara era sua maior prioridade. Ele precisava de Sofia calma e focada. Tudo bem, ele cedeu batendo a mão na mesa. Mas se alguém me humilhar publicamente, a culpa é sua, Sofia. Enquanto Sofia orquestrava a revolução cultural na Eterna Solutions, a crise pessoal com Clara se aprofundava. Clara estava melhor, mais falante, mas sua dependência de Sofia era quase obsessiva. Ela ligava para o escritório de Sofia, passava bilhetes pela secretária e fazia birras silenciosas sempre que Sofia tentava encerrar a sessão de mediação. Numa tarde de quinta-feira, Sofia estava no escritório executivo e Alencar tinha prometido 10 minutos de tempo de qualidade antes de um compromisso. Clara, hoje o papai vai te ajudar a montar aquele quebra-cabeça de 1000 peças que você ganhou, Sofia anunciou, sentando-se no sofá para dar espaço aos dois. Clara, que estava radiante até então, fechou a cara. Não. Eu quero que você monte comigo, Sofia. O papai é muito rápido e ele fica bravo se eu errar. Clara, seu pai está aprendendo a ter paciência e ele quer passar esse tempo com você. Sofia tentou mediar suavemente. Clara ignorou o pai e rastejou para o lado de Sofia, encostando a cabeça no ombro dela. Fica aqui. Por favor, se você for embora, eu não vou conseguir montar. Alencar, que estava tentando encaixar 2 peças azuis com a seriedade de quem está fechando um contrato bilionário, suspirou de frustração. Clara, pare de ser difícil. Sofia tem trabalho a fazer. Eu estou aqui, não estou? A voz dele era dura, voltando ao modo CEO. Clara começou a chorar. Não em desespero, mas em manipulação consciente. Ela sabia que o choro trazia Sofia de volta. Sofia sentiu o peso da situação. Se ela cedesse, reforçaria a dependência. Se ela ficasse firme, a crise escalaria e Alencar voltaria a delegar. Ela olhou para Alencar, que estava claramente implorando por ajuda com os olhos.
Doutor Alencar, Sofia disse, mantendo a voz firme, mas com ternura para Clara. Clara, eu adoro você, mas eu não vou montar o quebra-cabeça. Eu confio em você, e eu confio no seu pai para te ajudar. Clara apertou Sofia mais forte. Não, você é minha amiga. Sofia tirou delicadamente o braço da menina e se levantou. Ela sentiu o coração quebrar, mas sabia que era necessário. Eu sou sua amiga, mas sua amiga precisa ir trabalhar. Eu prometi ao pessoal do almoxarifado que eu ia ver como o elevador está funcionando. E o seu pai está aqui para você. Clara ficou vermelha de raiva e tristeza. Ela se virou para o pai, que estava paralisado. Eu odeio você! Clara gritou para Alencar, atirando uma peça do quebra-cabeça no chão. O silêncio foi cortante. Alencar nunca tinha sido confrontado assim. Seu rosto ficou branco. Sofia sabia que era o momento de Alencar. Ela não podia intervir. Ela apenas olhou para ele, transmitindo uma mensagem silenciosa. Seja humano. Agora. Alencar olhou para a peça caída no chão, depois para a filha, que estava encolhida, esperando a explosão. Ele respirou fundo, lembrando-se da lição que Sofia havia lhe dado. Não é um problema a ser resolvido, é um sentimento a ser validado. Em vez de gritar ou punir, ele fez algo que parecia impossível para ele. Ele se ajoelhou no chão, na altura de Clara. Você me odeia porque está com medo de que a Sofia vá embora e eu não saiba cuidar de você, não é? Ele perguntou, a voz baixa, sem julgamento. Clara parou de chorar por um segundo, surpresa. Você tem razão de ter medo. Alencar continuou, tocando o ombro da filha. Eu sou novo nisso. Eu sou muito bom em ser CEO, mas sou péssimo em ser pai. Eu cometi muitos erros, Clara. Eu sinto muito, Sofia observou, em choque. Ele estava se desculpando. O doutor Alencar, o homem que demitia sem piscar, estava mostrando vulnerabilidade. Clara olhou para o pai e a raiva se desfez, dando lugar à confusão. Você fica bravo com o quebra-cabeça, ela sussurrou. Eu fico bravo porque eu sou impaciente. É um defeito meu. Mas eu prometo que vou tentar ser menos bravo. Você me ajuda a ser um pai melhor, Clara? Clara hesitou, depois balançou a cabeça, um sim quase imperceptível. Ela estendeu a mão e Alencar a segurou. Sofia sentiu um alívio enorme. A mediação tinha funcionado. Alencar havia internalizado a lição. Eu preciso ir agora, Clara, Sofia disse, voltando a falar. Mas eu volto no sábado, combinado? Clara assentiu, ainda segurando a mão do pai. O foco dela tinha mudado. Sofia saiu da sala quase em êxtase. Ela tinha conseguido o que parecia impossível. Forçar o CEO a ser vulnerável e fazer a filha aceitar essa vulnerabilidade como um sinal de amor, não de fraqueza. Nos meses seguintes, a Eterna Solutions passou por uma metamorfose lenta, mas real. Sofia, como diretora de cultura, implementou o sistema de canais de voz com rigor. As reclamações eram analisadas e a alta gestão era obrigada a responder, provando que a escuta era real. O moral continuava subindo e a produtividade se estabilizou em um nível 15% acima do que era antes da crise. O ponto alto de sua estratégia foi o encontro com a diretoria. Alencar, a contragosto, subiu ao palco. Ele estava tenso, mas Sofia o havia preparado. A primeira pergunta, vinda de um funcionário do setor financeiro, foi exatamente o que Alencar temia. Por que a margem de bônus diminuiu este ano, se os lucros aumentaram? Alencar, em vez de dar uma resposta fria de CEO, lembrou-se da lição do bolo de caneca. Essa é uma excelente pergunta, e eu vou ser honesto, ele disse, tirando o paletó e colocando-o na cadeira, num gesto de despojamento que chocou a plateia. A margem diminuiu porque fizemos um investimento maciço em tecnologia para garantir a estabilidade futura da empresa. E sim, isso foi uma decisão difícil, e eu sei que afeta o bolso de vocês. Eu sinto muito por isso, mas foi necessário.
Eu não quero que vocês fiquem no escuro. Eu estou aqui para responder a tudo, mesmo que a resposta não seja agradável. A honestidade, a vulnerabilidade, era a arma secreta de Sofia. O público não ficou totalmente satisfeito com a resposta sobre o bônus, mas ficou satisfeito com a transparência. Pela primeira vez, eles viram o homem no topo como alguém que, embora tomasse decisões duras, estava disposto a arcar com elas e a se comunicar. O sucesso de Sofia na Eterna Solutions era inegável. Ela era a nova estrela da empresa, a única pessoa que conseguia humanizar Alencar e, com isso, aumentar o lucro. Em casa, a situação com Clara também evoluía. A dependência de Sofia não desapareceu, mas se transformou em uma amizade mais saudável. Clara tinha aceitado que Sofia era uma presença importante, mas não exclusiva. Alencar, por sua vez, estava se esforçando. Ele reservava tempo sagrado para Clara, sem celular, sem reuniões. Eles não cozinhavam mais. O primeiro bolo tinha sido traumático demais. Mas eles liam juntos e, surpreendentemente, Alencar havia comprado um telescópio. O papai quer ser piloto de caça, então a gente tem que saber onde fica o céu, Clara explicou a Sofia, orgulhosa, numa das raras visitas que Sofia fazia ao apartamento agora. Sofia estava aliviada. Ela tinha conseguido criar a ponte e agora a ponte estava sendo usada pelos dois. Um dia, Alencar chamou Sofia para seu escritório. Ele não estava mais com a carranca de antes. Parecia mais leve, mais humano. Sofia, eu te chamei aqui para falar sobre o futuro. Ele começou sério. Você transformou esta empresa. Você me transformou. E você salvou a relação com minha filha. Eu sou grato, mas eu sei que o seu papel de mediadora precisa terminar. Sofia sentiu um misto de alívio e uma ponta de tristeza. Ela tinha se acostumado à presença de Clara. Eu concordo, doutor. Clara está mais forte. O senhor está mais presente. Eu posso voltar a focar 100% na cultura organizacional. Não é só isso, ele disse, inclinando-se sobre a mesa. Clara está indo morar com a mãe novamente. A mãe dela está voltando de Londres por um tempo e elas vão passar o verão juntas na Itália. É uma oportunidade para elas se reconectarem. E Clara está animada. Era um choque. Clara estava indo embora. Isso é maravilhoso, doutor. É exatamente o que ela precisa. Sofia respondeu, tentando esconder a decepção. Sim, e isso me leva ao seu futuro. Você tem garantido seu cargo aqui, Sofia. Mas eu sei que você fez um sacrifício enorme pela minha família. Você perdeu noites, fins de semana. E você tem um talento incrível para entender a dinâmica humana. Alencar pegou um envelope grosso sobre a mesa. Eu estou te dando um bônus que é o triplo do que eu prometi. E eu estou te dando 3 meses de licença remunerada. Vá descansar, vá viajar. Use seu talento para si mesma e quando você voltar, você será a diretora executiva de pessoas e cultura. Você terá total autonomia. Sofia estava pasma. O doutor Alencar não estava apenas pagando, ele estava cuidando. Ele estava usando a empatia que ela lhe ensinou. Doutor Alencar, eu não sei o que dizer. Diga que você aceita. Ele sorriu. E diga que você vai visitar Clara na Itália, se quiser. Ela sentiria falta da planta com sede se você não fosse. Sofia riu, sentindo os olhos marejarem. Eu aceito, doutor, e eu vou visitar Clara. A despedida de Clara foi no saguão do prédio, antes de ela e a mãe partirem para o aeroporto. Não houve choro, nem drama. Clara, vestida com roupas de viagem e segurando uma pequena mochila, abraçou Sofia com a familiaridade de quem se sente segura. Eu vou te mandar postais da Itália, Sofia. Eu vou achar o país do sapato e tirar uma foto para você. Clara prometeu sorrindo. Eu vou esperar, Clara. E lembre-se, se você sentir sede, diga ao seu pai ou à sua mãe. Eles já aprenderam a te dar água. Alencar estava ao lado, observando a interação.
Ele não estava mais tenso. Ele parecia um pai, não um CEO. Obrigado, Sofia. Cuide-se, ele disse, apertando a mão dela com uma firmeza que era agora de respeito mútuo. Sofia usou seus 3 meses de licença para viajar, exatamente como Alencar havia sugerido. Ela foi para lugares onde não havia ar-condicionado, carpete grosso ou planilhas. Ela se permitiu relaxar e absorver o fato de que havia conquistado o topo da pirâmide corporativa não por ser a mais fria ou a mais ambiciosa, mas por ser a mais humana. No meio de sua licença, ela voou para a Itália. Encontrou Clara e a mãe em Florença. Clara estava radiante, bronzeada e completamente livre daquela solidão que a sufocava. Ela não precisava mais de Sofia como âncora. Ela a via como uma amiga de verdade. A mãe de Clara, uma executiva elegante e visivelmente mais relaxada, agradeceu a Sofia com uma sinceridade que ia além das palavras. Sofia entendeu ali, sob o sol italiano, que seu projeto Conexão Profunda tinha ido muito além de um aumento de produtividade. Ele havia reestruturado uma família e, por tabela, reestruturado uma empresa inteira. 3 meses depois, Sofia retornou à Eterna Solutions como diretora executiva de Pessoas e Cultura. Ao entrar no prédio, ela sentiu a diferença imediatamente. O ar-condicionado ainda era gelado, mas o clima não era mais de velório. As pessoas conversavam nos corredores e ela viu o pessoal do almoxarifado rindo ao lado do elevador que agora funcionava perfeitamente. No andar de TI, um funcionário a parou para cumprimentá-la, não com medo, mas com gratidão. Diretora Sofia, que bom que a senhora voltou. O Dr. Alencar estava no café com o CEO ontem. Ele tentou explicar o sistema de bônus e foi confuso, mas pelo menos ele estava lá, tentando. Sofia sorriu. O sucesso não era a perfeição, era o esforço contínuo de se conectar. Ela subiu para o seu novo escritório. Quando a porta de vidro se fechou, ela olhou para a vista da cidade. Ela não era mais a gerente de RH desesperada por 30 dias. Ela era a guardiã da alma da Eterna Solutions. Alencar entrou em seu escritório pouco depois, sem avisar. Um hábito que ele ainda precisava polir. Bem-vinda de volta, Sofia. A empresa sentiu sua falta. Eu senti sua falta. Preciso de você para a próxima reunião de diretoria. Vamos discutir a expansão do Prêmio Atitude Eterna para todas as filiais. Eu estarei lá, doutor, Sofia respondeu, pegando suas anotações. Alencar parou na porta e olhou para ela, não com a urgência de um CEO, mas com a calma de um colega. E a Clara me ligou hoje. Ela me contou sobre o novo livro que está lendo. Foi uma conversa de 20 minutos. Sem choro, Sofia. Apenas conversa. Ele fez uma pausa e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Obrigado por me ensinar a ser humano, Sofia. Eu finalmente entendi que o maior lucro não está nas planilhas, mas na presença. Sofia assentiu. A crise estava resolvida. A solidão havia sido curada e a Eterna Solutions finalmente tinha uma alma. A missão de Sofia, agora, era garantir que essa alma nunca mais esfriasse. E ela estava pronta para o desafio. Fim.